Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos de volta para mais uma reflexão sobre a caminhada humana no planeta Terra. Em nosso último programa semanal, que sempre vai ao ar na Rádio Integração do Oeste aos domingos, 12h30, falamos sobre os trabalhos de nossa Casa da FIAC e sua interação com o projeto de limpeza do astral, com vistas à aproximação da chamada Nova Era ou Transição Planetária. Todo progresso, toda mudança está relacionada com o conhecimento. O conhecimento tecnológico fez progresso maravilhoso ao longo das últimas 5 décadas. Basta lembrar que há 50 anos atrás nós não tínhamos telefone. Lembro que no ano de 1974, estando em Brasília, informaram que o telefone do futuro proporcionaria falar com a pessoa e vê-la. De lá para cá, transcorreram 34 anos e a tecnologia foi muito além. Os meios de comunicação deram um salto quântico, cuja expressão ainda não era do domínio comum na época. Porém, amigos ouvintes, se por um lado a sociedade humana fez esse progresso maravilhoso no campo das ciências materiais, o mesmo não aconteceu no campo das ciências espirituais. Constatamos que, apesar de toda a evolução da ciência limitada aos 5 sentidos, o homem, em sua grande maioria, ainda não sabe o que é que ele é. Cada um aprendeu quem ele é, mas desconhece a realidade de sua estrutura espiritual. Sabe que é composto por bilhões de células. Consegue aprofundar e partir cada vez em porções menores os átomos, mas ainda não conhece o seu verdadeiro eu. E essa lacuna no conhecimento humano é um fator limitador para conhecer a sua verdadeira origem, sua verdadeira identidade, sua razão de existir na Terra, reencarnado e seu destino quando chega ao término, ao vencimento de utilidade de seu equipamento físico. A sociedade humana ainda procura a sua realidade projetando-se para fora e não descobriu que a sua realidade interior é a verdadeira identidade. Apega-se ao hedonismo ilusório, valorizando o corpo físico, esquecendo da transitoriedade desse mesmo equipamento, vivendo como se fosse perene, eterno. Tudo isso por quê? Porque ainda não percebeu o que ele é e qual o verdadeiro sentido de sua vida, de sua encarnação na Terra. A doutrina espírita trouxe uma complementação explicativa das lições deixadas pelo Mestre de Nazaré, que ainda não foram compreendidas e por isso equivocadamente interpretadas. O preconceito enraizado, fruto do egoísmo e do desconhecimento, bloqueou durante décadas o acesso a esse conhecimento. Conhecimentos que transcendem o aspecto religioso para evidenciar que estão relacionados com as informações acerca da evolução do homem em sua jornada terrena, objetivo que o levou a retornar a um corpo físico na Terra. O maior dos baluartes na disseminação desse conhecimento em nosso país foi um humilde cidadão de Minas Gerais, cuja formação acadêmica não passou do 4º ano primário, mas que trouxe em seus registros mentais qualidades e conhecimentos que apenas uma minoria conseguiu compreender. Falamos, é claro, de Chico Xavier. Deixou mais de 400 obras ao povo brasileiro, dentre as quais queremos destacar hoje a série ditada pelo espírito de André Luiz, cujo primeiro volume tem o título Nosso Lar. Nesse livro, André Luiz fala de uma cidade do astral com o nome de Nosso Lar e descreve as condições de vida que ele encontrou. Esse livro quebrou paradigmas até no próprio meio espírita, conforme se lê,
porque o seu conteúdo informativo foi além da possibilidade de compreensão de muitos espíritas até, na época, início da década de 40 do século passado. Quase 70 anos decorridos, e ao longo desse tempo, houve progressos para o conhecimento de uma minoria buscadora, que teve, graças à sua busca e à exclusão de qualquer preconceito religioso, teve acesso a informações maravilhosas com relação à continuação da vida. Todos aqueles que, como nós, obtiveram o conhecimento sobre a continuação da vida, ficaram limitados a céu, inferno e purgatório. Porém, poucos esclarecimentos sobre o que seria o céu, por exemplo. As obras de André Luiz, que compõem 13 volumes, trazem um esclarecimento profundo sobre a continuação da vida e as leis universais que vigem no mundo do além, dentre as quais uma das mais importantes é a lei da ação e da reação, através da qual dentro do princípio do livre-arbítrio, é livre para semear. Cada é livre para semear, mas é obrigado a colher o que plantou. Através dessa obra, a humanidade ocidental tomou conhecimento com os maiores detalhes, a espécie de mundo que cada um irá encontrar quando partir daqui. Que a vida continua de forma muito semelhante como a vivemos aqui, porque o viajante cósmico, que é cada um de nós, é o mesmo que daqui parte e chega do outro lado, apenas com um envoltório diferente. Numa visão bem simples do nosso conhecimento, poderíamos chamá-la de metamorfose da lagarta e da borboleta. O ser que sai voando do casulo que se abre nas costas é, em sua essência, o mesmo que estava preso à densidade do casulo. Por essa obra tomamos conhecimento que há uma grande urbanização no campo astral. Chamamos de campo astral o espaço sutil que circunda o nosso planeta e onde vive a população humana que daqui parte e aquela que chega de outros orbes e outras constelações. Aliás, já dito por Jesus, na casa do Pai há muitas moradas. A partir da obra de André Luiz, e paralelamente à divulgação dela, surgiram centenas de livros que retratam as informações transmitidas pelo processo mediúnico da vida no outro lado da vida. Assim temos hoje milhares de cidades no além, que foram edificadas ao longo dos milênios, e no caso específico do Brasil, a partir de seu descobrimento, quando os habitantes começaram a desencarnar. Informam espíritos superiores, atentem bem para essa informação, que no chamado plano extrafísico há uma população humana, quer dizer, ligada ao planeta Terra, que estimam-se ser 6 vezes a população da Terra. Assim, se hoje temos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta, multiplicado esse número por 6, teremos 42 bilhões de seres vivendo na outra dimensão. Dispondo de toda essa literatura, podemos informar aos nossos ouvintes que a nossa Casa da FIAC, acreditando na possibilidade de comunicação tão vastamente comprovada entre os dois mundos, criamos o nosso próprio trabalho através do Correio do Além e também de pesquisas específicas que realizamos. A exemplo dos trabalhos de auxílio para a cura de problemas oriundos de desequilíbrio do psiquismo e relacionados com o ser espiritual através de métodos ensinados pela apometria. Um dos temas que está despertando um grande interesse por parcela da humanidade se refere
a chamada transição planetária, ou então a entrada de uma nova era, atribuída a mudanças que deverão ocorrer em nossa vida aqui na Terra. Essas mudanças estão a caminho, e nossa missão hoje, como Casa da FIAC, como falamos no início e no programa anterior, é contribuir para dar oportunidade a todos os milhares de seres ainda perdidos no além, para que eles tenham uma oportunidade de despertar e galgar o degrau evolutivo necessário para inserir-se no princípio de uma das parábolas mais belas e incompreendidas de Jesus: os mansos e misericordiosos herdarão a terra. Bem, amigos ouvintes, em próximos programas voltaremos ao tema. Ao agradecer a sintonia, enviamos o nosso fraternal abraço e desejamos a todos uma ótima semana e feliz reflexão.